E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Ai, gente, tô aqui, né? Aqui em São Paulo, esperando meu convidado chegar. Ainda na sala de aula. Vocês acreditam? Pois é, ainda tô aqui, gente. Pelo amor de Deus, tá? E agora, esperando o Vitor chegar, o Vitor entrar aqui, porque é uma pessoa muito importante que a gente vai conversar hoje, vocês viram? Tá? Que importante que essa pessoa é. Pois é. Então agora a gente vai falar sobre, adivinha o quê? Negociação e superendividamento. Essa, a Bruna dizendo, quero ser igual a você, poderosa e linda assim. Que poderosa e linda assim, gente? Pelo amor de Deus, olha a correria. Quer ser igual a professora que é cheia de olheiras, Bruna? Tem certeza? Um dia inteiro em sala de aula, mas é isso aí. A gente não pode parar de buscar conhecimento, né, pessoal? Eu tô esperando o Vitor chegar aqui. Não é nada. Olha o Gabriel, professora, passando para lhe agradecer por ter me ajudado a passar no exame 40. Sou advogada porque estudei com a melhor professora de empresarial. Ai, que amor. Então, Gabriel, que bom que tu gostou. E eu tô aqui, ó, aperfeiçoando conhecimentos para levar para a sala de aula e para nossos cursos de extensão e para pós-graduação. Doutor Felipe chegou aí. Doutor Felipe chegou. Tô esperando o Vitor, doutor Felipe, que o Vitor disse que não tava me perguntando como entrar. Eu disse, como sim, Vitor? Tu não sabe entrar numa live, mas diz ele que sabe, né? Vamos esperar. E eu tô aonde? Eu tô exatamente aqui ainda na faculdade, tá? Deixa eu ver se o Vitor já tá aqui. Vitor, eu não tô te ouvindo, não tô te vendo, tu não me mandasse ainda o convite, né? Venha. Ah, agora chegou, agora entrou. Uns 2 minutos atrasado. Agora eu vou te, deixa eu ver se eu consigo te, ó, deixa eu ver. Tu me mandou o convite? Mandou. Chegando por aí ou não? Deixa eu ver, Vitor. Agora. Olá, tudo bem, Luciano? Como é que tá? Tudo Tudo jóia? bem, Vitor? Te lembra que a última vez que a gente tentou fazer uma live não deu certo? Não deu certo, não me lembro o que que era. Era sinal? Era assim, não Eu lembro. não me lembro, mas eu tava aqui agora fazendo uma fofoca para os meus alunos, meio impressionada que uma pessoa tão importante como tu, tão Instagrammer, Hum, não estava familiarizado com esta tecnologia. Como é que tu ia entrar, como é que não ia entrar? mas eu não sou Instagramer, não tem nada a ver comigo. Mas Eu deveria. eu mexo no Instagram, mas agora, por exemplo, eu tô sem o teu filtro que coloca aí umas bochechas rosinha, né? Mas Dá olha aqui, uma... sabe, olha aqui, ó, eu vou te dizer uma coisa. Tu deveria dizer, Luciana, tu não precisa de filtro, porque tu me conhece Mas naturalmente. era exatamente o que eu ia dizer. Não sei porque colocou o filtro, que não precisa. Porque depois de um dia inteiro, Vitor, um dia inteiro, das 9 da manhã às 7h30 da noite, falando de compliance e acabando, agora numa reunião de um grupo, um trabalho de grupo, para fazer um projeto de compliance, que a gente estava discutindo agora, quem é que vai segurar a cartolina, quem é que vai apontar, só com filtro para ajudar mesmo. Ai, Vitor, mas que bom falar contigo, que bom te ver, que bom que tu aceitou esse convite para essa live. Eu até falei para os alunos, eu disse, acompanhem, eu já recebi alguns directs dizendo assim, professora, por favor, vai ficar salvo. Eu disse, vai ficar salvo, porque o pessoal de vez em quando não consegue acompanhar ao vivo, né? E aí eu quero, né? Eu quero te agradecer, porque tu és uma pessoa muito importante agora, assim. Apareceu já não sei quantas vezes no Fantástico, página inteira Foram da 3 vezes. Já posso pedir música. Pois é, tu já pode pedir música, página inteira de 0 hora. O Ó, Felipe até tá, me mandou uma foto. o Bruno Menezes está mandando mensagem aqui. Ó, o Bruno já apareceu no Fantástico também, porque ele e a Cris foram os únicos que conseguiram almoçar com Um Belchior na Belchior. Argentina, lembra? Eu me lembro. Só que quem atendeu, Enquanto o Belchior estava sumido no mundo, o Bruno e a Cris estavam jantando com ele. só que depois quem atendeu o Belchior foi a Defensoria Pública. Ele acabou lá na Defensoria Pública. Sabia disso? Não sabia.
Mas, Vitor, deixa eu falar o seguinte. Deixa eu te apresentar aqui para esse público, né? Que são dos nossos, a maioria são dos nossos alunos, são os advogados, jovens advogados, né? Que fazem parte do meu Instagram. O Vitor, então, foi meu colega lá não é mais Unifra, né? Na UFN, UFN, né? Universidade Franciscana Na agora. Universidade Franciscana, e o Vitor sempre estudou direito do consumidor, tanto que o doutorado dele é em direito do consumidor, com a professora Cláudia, que foi tua orientadora. Então ele era titular dessa cadeira, sempre trabalhou à frente de projetos de extensão e também como é que era o nome da prática jurídica lá da UFN? Era É prática jurídica, né? o núcleo de prática jurídica que tinha nos seus campos de atuação tinha o PROCON que funcionava Isso. vinculado ao E NPJ. Né? lá também tinha, na prática da Unifra, quer dizer, da UFN, tinha o Juizado Especial Civil, lembra? Era algo Sim, bem... na verdade, é um complexo de prática jurídica, né? Uhum, É um prédio de 4 andares e em cada um deles tem um serviço. uhum. Então, no primeiro andar tinha o PROCON, depois tinha o Juizado Especial Civil, a Defensoria Pública, né? Teve um período também a Procuradoria da União, tinha uma extensão lá. Então, Isso. era um campo vasto assim, de atuação para os alunos. E foi um tempo muito legal, né, Vitor? Eu fiquei lá durante, acho que na Unifra, não sei, acho que eu fiquei uns 6 anos, acho que não deu, acho que foi uns 6 anos, né, antes Eu de vir 18. de bar. É uma vida, né? É uma E vida. é uma vida. Mas tu sempre estudasse muito essa temática, né? Atuavas nessa área e aí toda essa tua dedicação e todo desse teu conhecimento te levou até onde tu estás agora, né? À frente tu tá à frente Eu de uma, né? estou na Secretaria Nacional do Consumidor, né? Estou Isso. como diretor da secretaria. A secretaria ela está vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, ela foi criada em 2012. Mas Uhum, eu costumo dizer que o departamento que eu coordeno ele é mais antigo que a própria secretaria. Porque da Defesa do Consumidor, existia no Ministério da Justiça a Secretaria de Direito Econômico. E uhum, essa secretaria ela tinha 2 departamentos. O Departamento de Direito Concorrencial e o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Depois que essa Secretaria de Direito Econômico foi extinta, o Departamento de Direito Concorrencial virou o CAD uhum, e foi criada a Secretaria Nacional do Consumidor. Então, o uhum, Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor ficou numa secretaria especializada ao tema. Né? uhum, Então, desde então, a secretaria ela é responsável pela Política Nacional de Defesa do Consumidor, coordena o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, onde estão os PROCONs, são 930 PROCONs no país. Ministério faz parte do sistema, né? Os PROCONs, o Ministério Público de Defesa do Consumidor, as defensorias públicas, as delegacias especializadas em crimes de uhum. consumo, associações de defesa do consumidor. Então, todo esse universo de proteção, de defesa, de políticas de proteção aos consumidores contemplam o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. E a secretaria onde eu estou é quem coordena toda essa dinâmica. E, Vitor, conta aqui para o pessoal, antes da gente entrar no nosso tema mesmo, assim, de superendividamento e negociação, eu estou aqui estudando compliance e eu vejo, assim, muito, sempre, digamos assim, dentro de um sistema de compliance, de uma gestão de um sistema de compliance, eu vejo muito campo para negociação também, né? Sabe que eu falo bastante sobre esse tema e é importante que os alunos consigam linkar, que a negociação não fique algo completamente desvinculado do direito. E eu acho que na área do consumidor isso é ainda mais
Evidente. Mas antes da gente falar sobre isso mesmo, eu não sei se tu te importaria de falar para eles um pouco da tua trajetória, como é que tu chegasse até aí? Como é que tu foi parar aí? Daqui a pouco eu vou estar aí também, Bom, sabe, né? Em Brasília. Não aí, não aí, não. já estou esperando vocês, né? Ai, estaremos, em fevereiro estaremos aí. Mais uma dupla de gaúchos para desbravar o Centro-Oeste, né? É verdade. O quadradinho de Goiás, como se chama aqui. Uhum. Bom, então vou começar a contar um pouco da minha trajetória, né? E deixar só na curiosidade aqui, se eu começo a contar desde o momento que eu fiz direito por causa de uma cartomante, ou eu pulo essa parte. Ai, adoro! Essa é a melhor parte. É a Adoro. melhor parte. Além de ser a melhor, é a que eu mais gosto de contar, né? Sim, sim. Eu queria ser um arquiteto, eu queria fazer arquitetura. E aí, primeiro que eu nasci na grande cidade, que também nasceu o doutor Felipe, né? Que é o marido da professora Luciana, que faz alegria, ela está aqui, né? Plena, porque ela está ao lado de um santiaguense e Ah, conversando com claro, é outro óbvio. santiaguense, né? É Então, óbvio. A minha plenitude, vamos, é claro. eu Claro. precisava em algum momento dizer que eu não estou me exibindo, mas eu sou de Santiago, né? Eu, o Felipe e o Caio Fernando Abreu. Né? Isso mesmo. Bom, Olha lá o então Felipe falando. Nossa gloriosa Santiago. exatamente, a cidade do Terra dos Poetas. Né? Uhum. Então, é uma cidade pequena, a gente está falando aqui, né, não são só gaúchos que estão nos acompanhando, mas é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, ainda na região central, mais próximo da fronteira, mas é uma cidade pequena, de 50 mil habitantes. Então, quando... o Felipe se manifestou ali. Então, quando eu fiz 15 anos, eu fui estudar em Santa Maria para fazer o ensino médio. E sem muitas opções. Assim, obviamente que com meus 15 anos eu não sabia o que eu faria. Né? Minha primeira ideia foi fazer veterinária. Eu lembro que meu pai disse: poxa, se for para aprender, se for para fazer veterinária, vem para Santiago, vai morar comigo na fazenda e eu te ensino. Então, veterinária passou a ser o último curso da minha vida, porque isso implicava sair de Santa Maria, voltar para Santiago e morar na fazenda. Claro. Então, fiquei sem curso. E eu lembro que eu dizia para quem me perguntava o que eu ia fazer, eu respondia para a família que eu ia fazer química industrial, porque eu não sabia o que era e quem me perguntava também não sabia o que era. Né? Então era uma defesa. Assim. E em algum momento, uma cartomante que eu nunca fui na vida, mas a namorada que eu tinha na época foi na cartomante e voltou feliz e disse que a cartomante falou para ela que ela iria casar com um advogado. Então, antes, apaixonado que estava, antes que ela arrumasse o advogado, eu fiz direito. E fiz também, só para ver como eu estava, fiz um vestibular no meio do ano, que era para ver quantos pontos eu acertava, como que eu estava me preparando para o vestibular no final do ano na Universidade Federal de Santa Maria. Só que não tinha arquitetura na UFN na época, né? Isso eu estou falando de agosto de 99, né? Que entrega um pouco da idade. E eu acabei fazendo direito na brincadeira da cartomante, liguei para casa, contei para o meu pai que tinha passado e ele disse, então vai lá e faz um pouco dessas matérias de introdução, metodologia, filosofia, sociologia. Isso tem em todos os cursos, depois quando passar em arquitetura, você continua lá. Tá? E eu nunca fiz o vestibular para arquitetura depois disso. Né? Fiz um primeiro que eu reprovei, fiz o vestibular para direito e fui me encontrando assim. Hoje ainda conversava com uma colega aqui do Ministério, que era uma dificuldade que nós estávamos enfrentando, e ela disse, Vitor, não sei como é que tu não desistiu ainda disso. E eu não sei se é um defeito ou uma qualidade, mas eu sou muito teimoso. E quanto pior fica, mais eu quero. Sei, eu conheço. E o direito, acho que foi um pouco disso, porque eu não gostava daquela aula, eu não sabia para onde aquilo estava me levando, a minha família não é ninguém da área de direito, então eu não sabia. Para mim, um sujeito que queria fazer
concurso para magistratura e para juiz eram coisas diferentes, né? Da minha compreensão era muito distante do que era o mundo jurídico. E talvez por eu não entender, por aquilo ser uma dificuldade tremenda para mim, eu vou ficar aqui para ver até onde isso vai me levar, né? E eu acho também, Luciana, que justamente por um pouco desse perfil, as coisas foram acontecendo muito por acaso. Mas acho que, e vale também aqui para aqueles que são novatos, que estão começando no curso de Direito, a gente tem que ter um senso de oportunidade, ver que talvez o que a gente tenha como sonho ou um pseudo sonho, vão surgindo outras coisas e a gente tem que entender que aquela oportunidade pode nos fazer o profissional daquela área, né? E eu me formei em Direito, comecei a dar aula e o sonho da minha vida, e muito por influência da professora Jânia Saldanha, era ser um processualista, né? Eu queria ser muito... Eu estudava processo civil, eu achava lindo todas aquelas janelas, aqueles links que a Jânia fazia na aula, porque ela ia falar sobre litisconsórcio e ela falava de tudo, e litisconsórcio era um pedacinho de todas, né? E eu achava aquilo muito lindo, e eu queria ser aquilo, né? Queria ser aquela pessoa, eu dar aula de processo civil como a Jânia dava. E aí eu lembro que comecei a dar aula de teoria geral do direito e também em orientações no estágio, que era o que tinha a ver com o processo, e melhor ainda, processo na prática, né? Porém, quando no meu segundo semestre dando aula, a coordenação do curso me chamou e disse: Vitor, preciso que tu assumas as disciplinas de consumidor. E eu disse: poxa, consumidor? E eu fui, só esse semestre, só quebra esse galho. E eu fui dar aula de consumidor. Com muita vergonha. 20 anos depois, eu tenho vergonha desses meus primeiros alunos de consumidor, porque eu lia o Código de Defesa do Consumidor, né? Eu lia os artigos, eu não tinha ali estava repetindo o que estava ensinando, né? Mas sem paixão. E aí eu lembro que uma dessas, no segundo semestre, a coordenação me disse: Vitor, você vai ter que ficar mais um semestre com a disciplina. Tá? E aí eu fiquei. Mas eu tinha uma certeza que eu queria sair dali. Aí eu fui no terceiro semestre num evento do Brasilcom, que é o Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, que inclusive vai acontecer mais um congresso do Brasilcom a semana, na segunda semana agora de outubro, no Rio de Janeiro. E todos os temas que estão sendo ainda para entrar em matéria de direito consumidor, temas que são muito inovadores, eles são debatidos nesse congresso, né? O Brasilcom ele foi criado pelos autores do Código de Defesa do Consumidor. Então eu fui nesse primeiro congresso e eu voltei apaixonado, entendendo que falar de direito consumidor era falar de psicologia, era falar de sociologia, porque não é direito do consumidor, né, Luciana? É sociedade de consumo. E não tem um tempo para que você possa utilizar o direito consumidor, né? Quando a gente vai lá no direito penal, eu acabo brincando com os amigos penalistas, dizendo: eu só vou precisar do teu direito se eu for o autor ou a vítima do crime. Né? Agora, consumidor, eu estou nele. Consumidor, nós somos consumidores. Todo tempo, todo instante. Nós vamos ter uma situação de pessoas que estão em mais relações de consumo do que outras, mas todos nós somos consumidores. E mais do que isso, todos nós estamos consumindo a todo momento, a todo instante. Né? Eu brinco com os alunos de graduação que quando nós vamos dormir, nós estamos consumindo. Porque ali nós temos um ar-condicionado ligado, nós temos um ventilador, um aparelho qualquer, né? Nós estamos utilizando o produto cama, nós estamos utilizando o produto lençol, nós programamos o nosso telefone para a hora que ele tem que despertar. Então nós estamos dormindo e estamos consumindo. Tá? E logo que a gente acorda, a gente continua consumindo, né? Vai utilizar água, vai fazer alimentação, vai fazer a higiene, nós vamos utilizar um carro, seja o nosso, seja um aplicativo, seja transporte público, nós estamos consumindo.
né? Então é um processo da hora que nós acordamos à hora que nós vamos acordar de novo, né? Uhum. Que nos implica sempre essa relação de consumo. E eu consegui, a partir disso, apaixonado que fiquei com a disciplina, em, em 2009, 2008, 2009, tive uma oportunidade que foi legal também, que foi houve uma troca de prefeitura em Santa Maria, e o atual o prefeito da época, então, que tinha ganho a eleição, me chamou sem me conhecer, não tinha vínculo político Uhum. nenhum, me chamou para dizer o seguinte, me chamou de guri quando eu cheguei, né? Ele disse assim, que é o César Schirmer, Uhum. e o Schirmer me olhou e disse assim, guri, Uhum. me indicaram o teu nome para me dizer o que eu faço com isso. E o isso era o Procon, Ah, né? uhum. Porque o Procon ele estava vinculado à Secretaria de Turismo. Uhum. E estava certo o prefeito, quando ele pegou e disse assim, eu não posso ter o PROCON dentro da Secretaria de Turismo, porque a Uhum. secretária de Turismo vai ser a pessoa que vai pedir patrocínio para uma telefonia e para fazer o Natal Luz de Santa Maria, Uhum. e ela não pode ser a mesma pessoa que vai multar também essa telefonia. Né? Uhum. E eu lembro que na época eu olhei para ele e disse assim, prefeito, vou lhe dar então uma, uma sugestão. Coloque o Procon dentro do seu gabinete. E ele disse, no meu gabinete? E Uhum. eu disse, sim, só tem pauta positiva. Né? O Procon atende consumidores, é cidadania, pauta super boa. Cria uma coordenadoria de defesa do consumidor no seu gabinete e dentro dessa coordenadoria vai estar o Procon. Né? E aí eu fui embora, passei uns 15 dias, ele me chamou no Vitor, gabinete. acho que deu uma travadinha. Tá, não, agora voltou. Tá, Bom, voltou. Tinha dado uma travadinha. aí Hum. eu fui embora e passado aí uns 15 dias ele me chamou e disse assim, guri, aquela coordenadoria que tu inventou, eu ampliei. Eu coloquei dentro do meu gabinete a coordenadoria do idoso, a coordenadoria da mulher, a coordenadoria da criança, a coordenadoria da defesa do consumidor. Quer coordenar isso? Né? E aí eu lembro que quando ele me disse que ia coordenar isso, eu olhei para ele e disse, eu posso multar? Uhum. E ele disse assim, poxa, já nem entrou e já quer multar. E eu disse, não. E ele disse, isso vai me gerar embaraço com tem uns empresários da cidade e tal. E eu peguei e disse, não, os empresários da cidade, a gente pega o telefone e liga. O Uhum. problema não é local. É uma vitrine errada, é uma questão que a gente consegue ajustar. Uhum. Agora, o grande problema são as empresas de fora, são as grandes operadoras de telefonia, são os planos de saúde, são as companhias aéreas. E aí ele disse, então vai. Né? E aí eu assumi e já existia o Procon, mas nós organizamos o funcionamento dele. Né? E eu lembro que na época o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, ela fez menção, inclusive em um livro, que o Procon de Santa Maria era um dos Procons do interior do país mais atuante. Uhum. E aí essa foi a minha trajetória, né? Tem vários outros detalhes aí, mas encurtando na defesa do consumidor, fez com que eu recebesse 3 convites para vir para a Senacom. Né? Uhum. Os 2 primeiros não era o tempo da minha vida de sair de Santa Maria, o primeiro Uhum. convite que eu recebi, né? Então eu recusei. O segundo não era. O meu convite era um convite técnico, né? Uhum. Mas eu recusei porque também existia uma atuação na Senacom que era completamente fora da minha concepção ideológica de defesa do Uhum. consumidor, acabei não aceitando. E em dezembro de 2022, eu recebi o terceiro convite. Eu pensei, poxa, agora é a hora, né? É um governo novo, é uma reconstrução de muitas coisas, e aí eu aceitei fazer parte desse processo. Então, cheguei aqui em Brasília no dia 12 de janeiro de 2023, né? Assumi dentro da secretaria a coordenação geral de estudos e monitoramento de mercado, que é muito bacana, assim, é uma coordenação que acaba ficando vinculada a todo o monitoramento de novos mercados, Legal.
questões vinculadas às novas tecnologias, inteligência artificial, né? Agora mesmo as bets, jogos de apostas. Então, essa é a coordenação geral de estudos e monitoramento de mercado. Eu fiquei nela acho que uns 3 para 4 meses, e aí o secretário nacional do consumidor me chamou para ser o diretor. Aí eu assumi a diretoria do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que no departamento nós temos 3 coordenações gerais. Né? Essa coordenação geral de estudos e monitoramento de mercado, a coordenação de sanções, que é onde tramitam processos administrativos, medidas cautelares, averiguações preliminares, aplicação de multa. Tá? E a terceira coordenação geral é a coordenação geral que coordena nossas 3 plataformas digitais, né? O Sindec e o Proconsumidor, que são plataformas de atendimento a consumidores por meio de PROCONs, né? Que se faz a reclamação e o registro nelas, e o consumidor.gov.br. Né? E aí, já entrando um pouco aqui na nossa pauta, Luciana, a plataforma do consumidor.gov.br ela acabou de completar 10 anos, né? Um atendimento de mais de 8 milhões de consumidores, com uma resolutividade acima de 78%. E é algo que é revolucionário, porque eu tenho uma plataforma digital, eu tenho um aplicativo que eu consigo baixar no meu celular, e na palma da minha mão eu consigo fazer uma reclamação contra um fornecedor que é monitorada pela Senacom, e eu tenho essa reclamação, uma resposta em até 10 dias. Né? É um espaço de composição, é um espaço de diálogo, totalmente gratuito, totalmente ofertado, é uma política. Eu acabei dizendo agora nesse evento que nós fizemos celebrando os 10 anos, que é não só a política pública de defesa do consumidor mais bem sucedida do país, como é a única política pública. Porque todas as outras ações que nós tivemos do Código de Defesa do Consumidor para cá, elas são ações de governo. O governo termina e a ação também encerra. E o consumidor.gov, nesses 10 anos, ele sobreviveu a governos, né? Ele sobreviveu a uma pandemia. E aí, quando você fala da pandemia da Covid-19, que muito nos relembra esse momento de live, né? Porque nós fazíamos muito isso. Mas é nesse período em que a gente consegue consolidar o consumidor.gov como o único espaço de reclamação para os consumidores, né? Porque nós tínhamos PROCONs fechados, nós não tínhamos lojas físicas funcionando, então era um sistema virtual, um sistema digital. E lá estava o consumidor.gov, uma ferramenta criada anos atrás, se prestando para ser esse PROCON online, esse PROCON digital, em um período de consumos só digital. Né? Então, acho que... Oi, então, eu acho que deu acaba... Deu uma trancadinha na tua internet ali, mas já voltou. Já voltou. Bom, então acho que aqui dá para inserir um pouco do nosso tema, né, que é falar dessa ideia de autocomposição, de mediação, de negociação em espaços que podem ser consolidados a partir das relações de consumo e mais delimitadamente, como era o que você tinha proposto, nas questões de superendividamento. Né? Pois é, tu sabe, Vitor, é muito legal tu trazer essa questão da tua trajetória, porque olha o que a paixão faz nas nossas vidas, né? Eu também sou uma pessoa apaixonada. E quando os alunos dizem, Luciana, tu me inspira a procurar a área do direito do trabalho, e atualmente eles falam muito nisso em empresarial, que também foi um desafio, né, Vitor? Proposto pelo Nidal do CEIS, que hoje eu me vejo muito... Hoje a negociação é um ponto de convergência, tanto da área empresarial quanto do direito do trabalho. E é bem importante a gente perceber essas narrativas, porque isso faz um diferencial no nosso trabalho, né, Vitor? Tudo aquilo que a gente acredita, que a gente se apaixona,
tem um pouco, né? Tem a nossa energia, a nossa vontade, e as coisas acabam dando certo por causa disso. E quando tu falasse do direito do consumidor, que tu chegasse à disciplina e que tu não tinha muita identificação com a disciplina e tu passou a estudar, o direito do consumidor, ele é muito próximo, né? Em principiologia do direito do trabalho. E eu, Total, muito. e eu falo basicamente a mesma coisa. Eu digo para os alunos, eu disse, gente, prestar serviços. Não vamos falar trabalhar na condição de empregado, mas isso todo mundo sabe o que que é. Vocês sabem o que que é. Está próximo de vocês. Vocês entendem o que que é despender energia para a consecução de uma determinada atividade. E aí, a partir daí, eu falo da principiologia e digo isso é uma mesma lógica do direito consumidor. Por que o consumidor protege quem é vulnerável? Né? E eu faço sempre essa correlação. Mas aí, chegando nesse ponto, Vitor, falasse da plataforma do consumidor.gov. Quero te dizer que Luciana, particularmente, nunca utilizei, mas o Felipe utilizou. E foi muito bem encaminhado o nosso problema, que dizia respeito basicamente a que foi negociado. A solução ela foi consensuada, ela foi negociada, não teve processo. Porque tem uma instância antes que é negocial, não tem? Na plataforma. Você manda, você registra a reclamação e envia para o fornecedor, que vai estar pré-cadastrado no sistema, e ele vai te responder. O tratamento é esse. Né? Sabe o que que foi? Eu vou te dizer o que que foi. A gente viajou para visitar o João na Alemanha, eu viajei com a minha mãe e a gente comprou aqueles assentos especiais. Eu quero fazer um parênteses, eu quero fazer uma live com a tua mãe. Né? Vocês adoram ela na internet. Na internet ela é divertidíssima. Eu quero ver na vida real. Eu vou te botar lá na vida real para te ver a Maria Luísa. Não, eu quero. Pode chamar ela, ó, pode adicionar mais uma pessoa aqui na live. Eu quero falar com ela. Não, olha, não tem. A Maria Luísa não dá. A Maria Luísa, eu dizia para ela, Maria Luísa, tem uma carrocinha que pega as velhas loucas que dançam assim, que nem pela Europa. Ela vai passar e vai te recolher. Tá? Ela caminhava, Vitor, em Roma, ela dizia assim, eu não tô ouvindo música. Eu disse, mãe, não é um musical. Ela achava que era assim, isso não tá parecido com o que eu vejo no TikTok. Eu disse, mãe, tu tá onde? No Glee? Sei lá onde é que tu acha que tá. Mas olha só o que foi esse caso. Foi o seguinte, comprou aquele lugar separado, né? E eu me lembro que a mãe me incomodou. Não, porque é um absurdo, tu vai pagar quase R$ 700 por esse espaço, porque não sei o que eu disse. Maria Luísa, tu tem 80 anos quase, eu vou te botar 12 horas num voo. Porque não sei o que é isso, que eu não consegui levar ela para a primeira classe, tá? Porque ela comprei os espaços, voamos muito bem na ida, na volta, a companhia aérea nos cobrou, mas não nos disponibilizou os lugares. Chegou a mãe da Maria Tereza e do Joaquim. Olha aqui, o Cris, a Cris dizendo lindos de doer aqui. Cristiane, quem não te conhece, que te compre, professora Cris Pauli. Tá, nós vamos encontrar nós três, Vitor. Nós vamos encontrar nós três para te ver o que vai ser os assuntos. Né? E aí, deixa eu te dizer, e aí o que aconteceu, sabe? Ela veio de Roma para o Brasil reclamando, porque é um absurdo, porque é isso, porque vocês pagaram, porque tem que reclamar. E aí o Felipe tentou acionar via companhia direto, não conseguiu, entrou na plataforma, a resposta foi muito rápida. Né? A gente chegou numa negociação rapidinha, devolveram, não precisou de ajuizamento de ação, de nada, realmente deu muito resultado. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, até, antes da gente entrar no superendividamento. Tu falou das 3 coordenadorias. Vocês têm instâncias de negociação dentro? Como é que funciona? Né? No que tu pode nos dizer na esfera administrativa? Aí eu não digo de mediação mesmo, eu falo de estratégias de negociação com os diversos órgãos e com os diversos atores que estão dentro das tuas coordenadorias. Bom, nós não chegamos a ter, Luciana, seria assim até quando você fala, tem estratégias de negociação, né? Não tem estratégias definidas, não tem uma fase de negociação. Mas nós temos sim vários espaços em que essa negociação acontece, né? Então, por exemplo,
quando se faz lá na Coordenação Geral de Estudos e Monitoramento de Mercado, ela emite notificações. Nós temos posso falar que são casos públicos, né, e tem repercussão também na mídia, mas nós notificamos recentemente, por exemplo, a CBF, né, pelo um jogo que foi transmitido em canal aberto, com classificação indicativa livre, né, então qualquer criança, qualquer adolescente pode assistir, mas todas as placas que separam o campo do gramado, o campo da arquibancada, da torcida, eram patrocinadas por um site de acompanhantes. Tá? Então, por um quê? Pelo um site de acompanhantes. Ah. Então, quando você tem aquilo na tarde de domingo, né? Você está assistindo futebol, o seu filho está ali do seu lado, com 10 anos, com o celular na mão, né? Deixa eu ver o que é aquele www, né? E quando você entra lá, é um cardápio. Né? Inclusive com preços de serviços ofertados, né? Se era com isso, se era com aquilo. Olha, o doutor Felipe estava acompanhando. O doutor Felipe estava acompanhando. Fatal Model. Tá? O doutor Felipe acessou o cardápio. Exatamente, doutor Felipe. Né? Ainda bem que, como bom santiaguense, ele não precisa ser acusado, ele mesmo se entrega. Exatamente. E aí, mas aí se faz uma notificação e a empresa ela pode solicitar uma reunião, uma conversa, uma esfera de negociação, onde ela vai explicar o que estava acontecendo, depois ela formula a resposta. Nós temos aqui um outro amigo santiaguense contou para ele, né, o Felipe, dizendo aqui. E aí esse é o primeiro tempo, assim, o primeiro espaço de uma negociação, de uma conversa que tá vinculado ao entendimento. O que aquela empresa vai fazer? Ela vai passar o entendimento dela dentro de uma ideia, de uma construção, de uma decisão que a secretaria vai ter que tomar. Então ela traz ali elementos da negociação para o nosso para o nosso convencimento, para o nosso acordo, né? Ok, a gente entende que foi assim que vocês atuaram. Mas eu vejo a negociação mais forte, Luciana, quando nós vamos para a Coordenação Geral de Sanções. Tá? Porque nós temos ali espaços que podem ser solicitadas pela parte uma audiência, né? E essa audiência é uma audiência de negociação, é uma audiência de entendimento, e o momento que aí sim é uma estratégia, né? Dá para se diluir negociação a todo tempo, né? Porque quando nós vamos lá para a Coordenação Geral do Consumidor.gov, lá eu tenho um espaço de diálogo, de negociação, de composição online, né? Isso também acontece. Mas o espaço onde é mais estratégico é quando a empresa solicita um TAC, um termo de ajustamento de conduta. Então, uma vez que é aceito esse termo de ajustamento de conduta, agora a gente está fazendo, tem vários pedidos de ajustamento de conduta. Acho que que foi uma das matérias do Fantástico também, que cabe aqui mencionar, é a questão que envolve o hotel urbano, a URB. Né? Nós temos aqui milhares de consumidores que foram afetados pela não prestação do serviço, pelo não cumprimento da oferta. Tem um processo administrativo, tem uma medida cautelar contra a URB, que ela não pode mais vender o que ela chamava de pacote flexível. Tá? E aí eles solicitaram um TAC. E esse TAC é, a partir do aceite, várias rodadas de negociação, porque eles nos entregam uma minuta com os termos que constariam no TAC, no acordo deles. Nós temos uma comissão de termo de ajustamento de conduta, essa comissão avalia e devolve
né? E aí, isso são ajustes. Tá? Eu acho que com a URB nós devemos estar na 11ª rodada Sim. de negociação. Uhum, Né? E uhum. o TAC está para ser assinado, acho que vai ser uma... Eu estou super otimista, assim, e tenho dito que, se tudo der certo, é a grande entrega da Secretaria Nacional do Consumidor. Que legal. Nós temos milhares de consumidores nessa situação de lesados com a URB. Muitas pessoas nos questionam por que a Senacom não fechou a URB ainda. Porque eu Uhum. quero que ela, não é eu, né? Mas Sim. a empresa tem que funcionar. Até Uhum. porque, se a empresa não funcionar, ela não vai conseguir atender todos esses consumidores que foram lesados. Uhum. É o Uhum. exemplo que nós temos da 123 milhas. A Sim, 123 milhas, isso. quando pede recuperação judicial, não tem mais nada a ser feito. Né? Os consumidores vão entrar numa lista de credores, vão esperar Uhum. o pagamento. Então, se eu tenho uma empresa como a URB, que está dizendo: eu tenho fôlego para pagar, me deixa trabalhar, e eu quero fazer uma proposta. Então, o que a gente está fazendo, Luciana, que já foi publicizado isso, mas o TAC exige da URB a entrega de uma ferramenta digital aonde todos os consumidores se inscrevam, montem o seu perfil e lá eles optem pela devolução do dinheiro, pela utilização de voucher ou pela remarcação da viagem até 12 meses. Uhum. Pensa você conseguir fazer isso numa composição que estima-se, em média, 400 mil consumidores. Né? Pois é. É uma negociação super complexa e olha o que vai exigir de habilidade das pessoas que estão na mesa, Exato, né? exato. Porque, porque basicamente, olha só, Vitor, que interessante isso que tu está dizendo. As rodadas de negociação para vem taque para cá, taque para lá, cláusula e tal, mas é aquela habilidade que a gente percebe que os nossos alunos eles vão ter que ter de olhar problemas complexos e trazer soluções, abarcar interesses, ser criativo na entrega dessas soluções. E eu tenho falado tanto isso, Vitor, porque nós fomos carentes dessa formação na nossa graduação, né? Nós fomos aprendendo isso. Olha na nossa trajetória quantos anos nós temos de formados e quanto estudo foi dispendido para conseguir saber trabalhar com essas questões, né? E hoje, com essa evolução, a gente fala de métodos adequados de resolução de conflitos e tal, né, nas faculdades, vindo como disciplina obrigatória, isso vai trazer novas habilidades para os nossos alunos, que vai facilitar esse caminho, que para nós foi muito mais árduo, não te parece isso? Não, e tem, Luciano, acho que é uma questão muito de... Se repete tanto esse termo, né? Mas não, é uma cultura de litígio, né? Exatamente. Nós fomos alunos preparados para Sim, sermos litigantes, né? O bom advogado era aquele que sabia brigar. E cultura da não, sentença. o bom profissional do direito é aquele que sabe entregar algo de uma solução. Tem uma entrega ali, uma composição, né? Eu vejo que agora entrou aqui, que está nos assistindo, que foi minha colega de faculdade, a Roberta Malheiros. A Roberta é juíza em São Paulo. E, Uhum. e, e eu acho que é muito dessa percepção, tanto do poder executivo, judiciário, de se construir políticas públicas em matéria de direito consumidor que possam ter essa composição, esse diálogo, essa negociação, né? Porque se atribuía numa formação a nossa, né, como você dizia aqui, Uhum. do nosso tempo, se atribuía uma formação em que tudo tinha que parar no Poder Judiciário. O Sim. Poder Judiciário é quem dá a palavra final. Eu sempre uso esse exemplo. Eu acho tão insano um juiz ter que decidir com quem fica a guarda de uma Sim. criança, Também né? acho. Porque ele não faz parte da relação daquela família. E aí eu tenho ali dois sujeitos que estão brigando e utilizam o poder judiciário para resolver algo que é de extrema intimidade. Né? Uhum. Que além de extrema intimidade, é de relação pessoal daquele sujeito, com qual tempo que vai ficar com a mãe, quanto tempo vai ficar com o pai. Então, esse é um exemplo para que a gente possa falar que
a gente precisa de espaços de negociação, a gente precisa de empoderamento desse Sim. consumidor, desse advogado, Uhum. desses espaços em que estamos negociando porque nós entendemos do que nós estamos falando. Né? Uhum. Só que em matéria de direito consumidor, não dá para deixar de sobrepesar a questão, que aí você falava vinculada também ao direito do trabalho, Uhum. mas a questão da vulnerabilidade, né, Luciana? Uhum. Porque colocar em uma mesa de negociação um consumidor que é vulnerável diante de sujeitos, né, diante de grandes empresas que têm habilidade na negociação e vão estar ali talvez muito mais a seu favor do que para, de fato, uma composição que se tenha uma média ação, né, porque Uhum. vem de se compor de forma satisfatória para os dois lados, né? Sim. Porque o que nós temos num processo judicial? Nós temos Sim. partes, e tudo que é parte é dividido, né? Acho que é importante entender a própria etimologia das palavras para que a gente possa, a partir disso, compreender qual é a nossa função nessa negociação, Uhum. nessa ação de negociar, nesse mediar, nesse compor, né? Uhum. E aqui dentro do nosso tema, a lei do superendividamento, que foi uma alteração sensível no Código de Defesa do Consumidor, ela nos trouxe um espaço de negociação de muita vanguarda, né, Uhum. para o direito brasileiro. Porque não é, e eu sempre digo isso nas oportunidades que tenho, a advocacia tem que encarar a Lei 14.181 de 2021, ou encarar o Código de Defesa do Consumidor, porque não é uma lei, né, é uma lei que alterou o Código. Então é Sim. o Código de Defesa do Consumidor. Então, a advocacia tem que encarar o Código de Defesa do Consumidor a partir da sua atualização, não como um espaço de ações revisionais, mas utilizar essa percepção de tratamento do consumidor superendividado exige uma habilidade de negociação sem tamanho, Luciano. Uhum. Porque comentando um pouco da lei, ela está dividida em dois blocos. Um bloco que é de prevenção e um bloco que é de tratamento. Então, Uhum. esse bloco de prevenção, ele tem toda uma questão de educação financeira, né? É muito mais uma medida de política pública, muito mais uma medida de poder executivo, de ações de empoderamento, de informação, de educação, de formação desse consumidor no âmbito financeiro. Mas o tratamento é daquele consumidor que já está numa situação de superendividamento. E no país, nós temos, eu acredito que os índices são maiores, né? Mas tem os indicativos de que 74,2% e olha só, da população economicamente ativa. Então a gente não está falando de um sujeito desempregado, né? Uhum. Então, mais de 70% da população economicamente ativa, ela está numa condição de endividamento pré-superendividamento. Porque endividados todos somos, né? Você tem aí agora a gente está consumindo energia elétrica e isso me dá um endividamento, que eu vou Uhum. pagar energia elétrica pós-consumo. Então, endividado todos somos. E aqui sem nenhum demérito a ideia de financiamento, a ideia de crédito, pelo contrário, o crédito ele fomenta uma série de elementos de produção, de lucro, de evolução, de movimento econômico de um país. Então, o crédito não é problema. O problema é como esse crédito foi concedido de forma irresponsável, tanto daquele que toma o crédito, tanto daquele como concede. E aí nós temos, historicamente, né, não é uma invenção brasileira, mas os países de economia saudável no mundo, eles têm leis de proteção para evitar o superendividamento, Uhum. leis de proteção aos consumidores superendividados. Né? E no Brasil, isso foi encomendado em 2010, Uhum. quando ainda era presidente do Senado, o então senador José Sarney. E aí o Sarney
compôs, e olha que bacana, compôs uma comissão de juristas para essa comissão apresentar uma atualização ao Código de Defesa do Consumidor, considerando que nós estávamos em 2010 e esse código era de 1990. E essa comissão, ela propôs 3 projetos de lei. Um projeto de lei que atualizava o Código de Defesa do Consumidor em matéria de ações coletivas, porque isso é outra pauta super importante, porque nós somos também treinados, né? Nós aprendemos a litigar individualmente, ainda que os pedidos possam ser coletivos, né? Ainda que mais pessoas possam se apropriar daquela mesma ação, mas tem-se historicamente, culturalmente, um litígio individual, né? Paralelo a isso, tramitava também no Congresso a atualização do Código de Processo Civil. Então, esse projeto de lei sobre as ações coletivas, ele parou porque estava se discutindo questões próximas a esses temas no processo civil. E ele não avançou. Um segundo PL que foi aprovado era do comércio eletrônico. Então, lá em 2010, estava se pensando em atualizar o Código de Defesa do Consumidor na esfera de comércio eletrônico. E o terceiro projeto era um projeto de lei voltado para a prevenção e tratamento do consumidor superendividado, né? Uma réplica do modelo francês de legislação protecionista a consumidores superendividados. Esses 2 projetos, do comércio eletrônico e do superendividamento, eles avançaram. Eles foram protocolados como um projeto de lei em 2012 e eles saíram do Senado e foram numerados em 2000. Depois de tramitação no Senado, eles receberam uma nova numeração de projetos de lei em 2015 na Câmara dos Deputados. E de 2015 para cá, o do comércio eletrônico, ele avançou, mas ele ficou pendurado em vários outros PLs que falavam de alguma forma de comércio eletrônico, de internet, e ele é mais um dos 1.000 milhões de projetos que estão dentro do PL chamados fake news, né? Então ele ficou pesado, ele não tramita, ele não tem como arrastar todos os demais PLs que estão junto dele. E fazendo aqui uma análise também de que um PL que tratava de comércio eletrônico em 2015, ele já é ultrapassado. Sim, né? bota ultrapassado. Para 2024. Até nem é mais comércio eletrônico que se fala, a gente fala de consumo digital. Né? Então são outras perspectivas também. O projeto do superendividamento, ele tramitou por quase uma década. E aí, muito por força da professora Cláudia Lima Marques, que foi ela foi relatora da comissão de juristas que propôs as alterações do código, e eu tenho orgulho de ter acompanhado ela em várias reuniões. Nós vínhamos para Brasília e batíamos de porta em porta de deputado e senador pedindo a aprovação do PL. Né? Então, isso é bacana também de falar aqui para quem nos acompanha, e se tivermos alunos assistindo, que poxa, a gente vê o final da lei, né, e a implicação toda, mas ela tem um processo, e quando você falou aqui no início também que era apaixonada pelo direito de trabalho, apaixonada pelos teus temas, pelas tuas aulas, eu sempre inicio a minha fala, e hoje eu não fiz isso, pedindo desculpa pelos que me assistem, né, porque eu sou apaixonado pelo direito do consumidor. E todo sujeito que ele é apaixonado, ele costuma cair no erro da paixão. Né? Porque tem algum momento que a gente se cega, né? E a gente está delirando, a gente está gritando, e a gente está dizendo, nossa, eu tô falando sobre o tema mais genial do mundo. E é só você que acha que ele é o tema mais genial do mundo. E quem não concorda comigo, desculpa. Não. Tu tá mas errado. O bom é que eu acho que esse entusiasmo, essa paixão, ela vai trazendo outros malucos, outros apaixonados também para esse tema. Né? Ela vai contagiando, porque você não está falando de uma coisa que é chata para você. Você está colocando amor, você está colocando paixão ali, você está falando com entusiasmo. Então, realmente, né, se nós tivermos, e que sejam essas as pessoas que nos assistam, que são apaixonadas também, não tem como não se envolver. Né? Tem uma conexão ali que é pela força
desse amor, dessa paixão no tema. E aí o consumidor faz isso comigo, né? O direito do consumidor mexe, porque além de tudo, eu acredito que dá para fazer muita coisa. Direito do consumidor é cidadania, né, Luciana? Não tem, você está falando de cidadania. Quando você tem uma legislação que prevê a inclusão. Olha, agora eu vou delirar realmente, né? Um apaixonado chegou aqui, né? Mas olha o artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, ele traz os princípios da Política Nacional das Relações de Consumo. E a alteração do código, a atualização do Código de Defesa do Consumidor, em matéria de prevenção e tratamento do superendividamento, ele trouxe dois novos incisos, o 9º e o 10º do artigo 4º, que diz o seguinte, que é princípio da Política Nacional das Relações de Consumo a educação financeira e a educação ambiental. Aí lá quando o projeto foi aprovado, todo mundo disse, por que a educação ambiental está sendo inserida num projeto de lei sobre prevenção do superendividamento? Poxa, quando você fala de um crédito responsável, quando você fala de tudo que nós compramos por desejo e não por necessidade, que tudo aquilo que nós descartamos pelo esse excesso de consumo é lixo, e pensar em lixo, né? Eu não coloco no lixo, o lixo é aqui, o lixo é esse espaço, né? Não tem um lixo lá e eu aqui. Eu divido espaço com o lixo que eu estou produzindo. Então, ter essa percepção do consumo, do aceleramento do consumo, do superendividamento com as questões ambientais, e aí agora, quando a gente está falando das enchentes no Rio Grande do Sul, das queimadas no Centro-Oeste, da devastação da Amazônia. Poxa, a gente está falando de uma educação ambiental em matéria de direito do consumidor. Tá? Então, isso tem tudo a ver. E quando o segundo inciso, né, que foi inserido sobre esse tema, fala que é princípio da Política Nacional das Relações de Consumo, o tratamento do superendividamento, a prevenção do superendividamento para fins de exclusão, para combater a exclusão social. Aí quando você lê isso, tem um princípio aqui que é um princípio oculto, né? Combater a exclusão social é um princípio do direito do consumidor. Quando você tem que resgatar esse homus econômicos, né? Quando você tem que resgatar esse sujeito e aí você fala de empresarial. Nós temos toda uma legislação de proteção à empresa se ela não está bem financeiramente. E aí dá para fazer uma analogia que é o seguinte, se eu sou uma pessoa jurídica, eu tenho uma legislação que me protege, dizendo o seguinte, eu não estou bem financeiramente, eu preciso de um processo de recuperação judicial que não vai levar essa empresa à falência. Esse processo de recuperação judicial é para recuperar essa empresa. E eu não tenho uma situação assim para a pessoa física. Sim. Aí eu tenho a previsão lá no Código Civil da possibilidade da insolvência civil. O que é insolvência civil? É só o sujeito levantar a bandeirinha e dizer eu sou insolvente. E aí? Tem algo que traga para ele alguma situação diferente? Nenhuma. Então, quando esse sujeito ele está numa situação de endividamento, de superendividamento, em uma relação de consumo, em que ele prejudique, e a lei vai falar sobre isso, prejudique o mínimo existencial dele, que ele não consiga pagar as necessidades básicas, energia elétrica, moradia, alimentação, educação. Né? Então, quando ele não consegue arcar com esses consumos básicos elementares, esse sujeito se declara superendividado, peticiona o juiz no que se chama de processo de superendividamento, e aí ele tem, e aí que entra toda essa questão de negociação aqui, que de um espaço assim, ó, que tem muito para ser feito ainda, né? Essa semana eu fui participar como professor em um curso na Escola da Magistratura do Mato Grosso do Sul. E era falar para os juízes como implementar com efetividade a lei de superendividamento. Né? E é um consenso para todos que tem uma fase pré-processual, que ela depende dessa negociação.
que ela depende de um Que acordo. legal. E aí a lei disse isso, Luciana, porque aqui, no artigo 100, é o artigo 104A, o artigo 104B e o artigo 104C do Código de Defesa do Consumidor. Então, o artigo 104A vai dizer que o consumidor superendividado vai peticionar em juízo obrigatoriamente. Não é um processo de superendividamento. Ele vai peticionar em juízo o pedido dele, o artigo 104A vai falar sobre isso, o pedido é uma audiência de conciliação para repactuação do seu crédito. Tá? Então é tipo o juiz funcionaria como se fosse um árbitro. Exato. Tá? E olha o que vai dizer o 104C, que esse processo conciliatório ele pode ser feito pelos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. E aí entram os PROCONs, as universidades, as defensorias públicas, Ministério Público, associações que vão criar o que a lei chama de Núcleo de Atendimento ao Superendividado, os NAS. Né? Então, essa figura de NAS é um novo membro do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor que tem como objetivo compor conflitos de crédito com consumidores e seus credores, que não se limita a instituições financeiras. Né? Nós estamos falando aqui de credores no modo geral. E mais bonito ainda, agora fica maluco aqui, né? Que é para ser técnico, e eu fico dizendo que é mais lindo ainda. Mas olha que bonito que a legislação ela vai mencionar que essa negociação, essa audiência de conciliação é uma audiência para repactuação, que vai ser elaborado um plano de pagamento com a presença de todos os credores, o que a lei vai chamar de audiência global com os fornecedores. Então você coloca é como se fosse um momento em que eu coloco aqui o consumidor, né? E aí esse consumidor se reúne com todos os seus credores em um mesmo espaço e se faz uma composição. Não é uma audiência que vai durar 30 minutos. Vai durar um dia, talvez tenha que ter uma segunda audiência. Como se fosse uma assembleia de credores para o consumidor. Exatamente, como se fosse uma assembleia. Que tu estava falando, eu faz muito tempo assim que eu não tenho mais contato com essa legislação, né? Realmente faz bastante tempo. E nem li, te confesso que eu nem li a lei de superendividamento, eu sei um pouco assim pelo que a Patrícia Strauss comenta, né? Porque a Patrícia dá aula de consumidor, a gente fala um pouco assim, mas eu nunca peguei a legislação. Mas, Vitor, tu falasse algo que eu me lembrei, eu fui remetida para o Juizado Especial Civil de Santa Maria. Uma vez, tu lembra que eu era advogada da Ubra aí, né? Sim. E tinha uma ação cobrando uma aluna, eu não me lembro, mas eu sei que estava no Juizado Especial Civil. E ela estava cadastrada no SPC e no Serasa. E ela dizia assim, ela falava pro juiz leigo, se o senhor não tirar o meu nome do SPC e do Serasa, se a Ubra não aceitar uma entrada menor, como é que vocês querem que eu consiga emprego? Porque ela não está conseguindo emprego por causa da inscrição, tá? E eu pago minhas contas. Eu não tenho. Ela começou a chorar, ela disse, eu não sei para onde eu vou. E eu falava com a minha preposta e dizia assim, pelo amor de Deus, aceita, sei lá, era 50 pila, aí, que ela queria dar de entrada. É para tirar o nome dela do SPC e do Serasa, para essa criatura conseguir repactuar a vir e ajeitar a vida dela, né? Então, é aí que você sente o que é o espírito da norma, né? Porque quando você coloca que é um instrumento para evitar a exclusão social, o que é essa pessoa que está negativada e que não consegue um emprego, porque é desse emprego que ela vai ter. Se ela está desempregada, ela está negativada, ela não consegue um emprego. Para ela ser empregada, ela precisa não ter aquela inscrição. Né? E aí, se esse movimento não acontece, ela não se emprega, ela não recebe e ela não paga, né? Ela não vive, ela não sobrevive.
E vem também do processo lá no início, Luciana, do quanto se vincula essa questão de emprego, trabalho, renda e consumo. Sim, Né? sim. Tá. Eu gosto muito, sabe, pra gente encerrar, eu gosto muito daquela fala, sabe, tem um documentário aquele que tava no Netflix, eu acho que é no Netflix, Human, tu já viste aquele documentário? Já, sim, tá lá. Eu assisti todo ele porque eu usava fragmentos dele em diversas disciplinas, mas muito nas disciplinas de métodos adequados de resolução de conflitos. E tem aquela fala do Mujica, né? Tem a fala do Mujica que ele fala, não se esqueça que quando vocês estão consumindo, vocês estão pagando com tempo de vida. Né? Aquilo é muito forte, né, Vitor? Porque é mais pura verdade. Sabe que quando eu viajo, vou visitar o João e sempre passo, né, Vitor? Para comprar uma bolsinha, uma coisinha ali. E o João me olha e me diz assim: tu tá conseguindo preencher o teu vazio existencial? O meu filho. Eu Não, disse, meu filho, eu não consigo, porque é muito vazio, é muito vazio. Mas é ele criticando o meu consumo. é uma E é outra engraçado, percepção. é muito engraçado, porque eles têm. Hoje nós falávamos nas aulas aqui, né, dessa nova geração, de como o João é um cara, por exemplo, que ele não consome em empresas que tem denúncia de trabalho análogo escravo, que tem denúncia de trabalho, né, de, digamos assim, de ofensa ao meio ambiente. Né? E ele estava comentando dessas questões, esses compliances indiretos. E, cara, é diferente, né? É diferente. Mas, Vitor, que baita papo, né? Acho que a última vez que a gente se viu pessoalmente foi aqui em São Paulo, não foi? No aeroporto? Foi em São Paulo. Eu sempre lembro dessa história porque eu desci tão empolgado para tomar o café contigo que eu deixei a minha carteira dentro do avião. Né? Deixou? Não, mas olha, agora a gente vai. Eu devo passar antes, eu te aviso quando eu chegar aí em Brasília, porque a gente vai em novembro, agora nós vamos até o Maranhão. Eu queria passar já para dar uma olhada. Eu tenho conversado com a Fernanda Toneto também sobre Sim, lugares para alugar e tal. Mas em fevereiro nós já estamos aí. O Felipe já está definitivamente. Eu ainda vou ficar indo e vindo, né, Vitor? Por causa das atividades sim. lá em Porto Alegre e tal. O Mas Felipe assim, chega quando? fevereiro, Fevereiro. fevereiro. Não, E a tá gente já logo tá. aí. Tá logo aí, tá logo aí. Era uma transição que já era para ter acontecido há mais tempo, que o Felipe já tinha essa possibilidade há mais tempo. Só que agora é o momento, né, Victor? É como aconteceu contigo. O É, nosso filho morando chega fora. um momento que É, né? Só fica a não dá saudade para da. não dá para escolher, é só vir. É isso aí. Então tá, meu querido, foi ótima live, muito obrigado. Ah, Eu vou compartilhar eu- agora. Eu vou salvar e vou salvar em Collab, ah, tá? Quero te dizer que tu estás muito bonito. não, Não me muito lembro. obrigado. Eu acho É? que tu não era tão bonito assim na época lá de Santa Maria. Não, nem vem, que eu Não, tu desse sempre. uma melhorada. Não, Hã? que bom, né? Porque a gente vai envelhecendo, eu espero que a gente vá melhorando. Né? Claro, Porque eu gostei piorar ninguém quer. desse Né? cabelo grisalho aí, dessa barba grisalha, eu Não, gostei. não tem nada grisalho aqui, é o efeito da luz que está em cima aqui que dá uma clareada. Tá, não me Né? diz que tu usa Grecin 2000. Não, esse produto de consumo eu ainda não uso. Ô, Luciano, Vitor, eu também adorei aí, me convida sempre, né? É bom porque não é chato, a gente ficou aqui, tem mais de hora que a gente está conversando, é, é uma conversa muito tranquila, né? fluiu. É aquilo que a gente Eu falava no salvo início. aqui, o pessoal São dois assiste depois. apaixonados aqui falando sobre o que gostam e em algum momento, sorte que a gente está à distância, mas a gente vai se tapeando aqui para ver quem fala, né? Fica quieto agora que é a minha vez de falar. Mas tu era o convidado, era tu convidado, tu que tinha que falar mais. Mas, Tá Vitor, meu bom, então. querido, é isso. Um beijo, muito obrigada. Eu sempre deixo salvo aqui, vou salvar em collab contigo. Tu sabe aceitar collab, Vitor? Tem, se eu não souber, eu descubro, né? Eu Tá. dou um Google. Vai aparecer ali, aceitar. E Tá. aí depois eu subo também lá no YouTube. E depois a minha secretária faz alguns recortes dos melhores momentos da nossa Aí, fala. agora Tá bom? chegando aqui em Brasília, a gente tem uma comunidade de gaúchos, são vários. E tem 6 CTGs em Brasília para a gente visitar. Ai, pelo amor de Deus, não acredito, Vitor. Eu- Eu não sou muito, sabe que eu não sou muito tradicionalista, né? A Cristiane e o Bruno também. mas eu vou te dizer um negócio. Fui, depois eu fui moderado, depois eu não fui. Mas quando você vem para cá, você sente saudades. E aí é onde você consegue
reportar. Vamos levar a Fernanda Toneto lá também. Vamos, então tá. E vocês vão vestidas de prenda com a flor do Vou. cabelo. É a minha cara, vestida de prenda. Vai ver a prenda que vai aparecer lá. Nunca mais vamos deixar eu entrar no CTG. Um beijo, obrigado aí. Beijo, Tchau, tchau.